Após ficar 100 horas sob a mira de um revólver, naquele que seria o maior sequestro já registrado em São Paulo, a jovem Eloá, de apenas 15 anos, foi cruelmente assassinada. A situação emblemática trouxe à tona discussões sobre o sensacionalismo tóxico da imprensa brasileira, o despreparo policial e ajudou a popularizar uma discussão que nunca deveria ter saído de cena: o feminicídio. Na longa lista de casos de feminicídios do Brasil, a história de Eloá é um exemplo de uma sucessão de erros e violações que culminaram em sua morte em outubro de 2008. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no quadro Histórias Impressionantes de hoje, vamos conhecer a história de Eloá Pimentel. Eloá Cristina Pereira Pimentel nasceu no dia 5 de maio de 1993 em Maceió, Alagoas. Ela era filha de Ana Cristina Pimentel e do ex-cabo da Polícia Militar de Alagoas, Everaldo Pereira dos Santos. Ela tinha um irmão mais velho chamado Ronixon Pimentel dos Santos e um irmão mais novo chamado Everton Douglas Pimentel. Em 2008, ano que tudo aconteceu, Eloá, que tinha apenas 15 anos de idade, vivia com sua família em um conjunto habitacional na periferia de Santo André, em São Paulo. Mas antes de entrarmos no caso da Eloá, vamos falar um pouco do seu pai. Aqui em São Paulo, seu pai dizia se chamar Aldo Pimentel. Isso porque, gente, seu pai estava foragido da polícia. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, o ex-cabo da Polícia Militar, Everaldo Pereira dos Santos, mais conhecido como Amarelinho, estava aí foragido, pois tinha 4 homicídios em sua ficha criminal. Então, sim, o pai da Eloá era um ex-policial e estava foragido. Ele era acusado pela polícia de Alagoas por participar do assassinato do delegado Ricardo Lessa, irmão do governador Ronaldo Lessa, e do motorista do delegado Antenor Carlota em 1991. Everaldo também, gente, era acusado de matar a sua ex-esposa Marta Lúcia, com quem ela foi vista aí pela última vez, por isso aí a suspeita. Ele também era acusado de ter atuado em um grupo de extermínio de Alagoas, conhecido como a Gangue Fardada, e ele também estava sendo investigado por participar do crime organizado aí de Santo André. Ou seja, gente, ele era foragido de lá por estar no crime e parece que por aqui ele se envolveu no crime também. Gente, eu acompanhei todo o caso pela TV e imagina, começava aí com um sequestro de uma menina, sua família aí desesperada, e daqui um pouco, bum, todo mundo descobre que o pai da menina era procurado pela polícia. O cara era um tremendo de um criminoso, foragido, mas enfim, vamos falar do pai da Eloá um pouco mais pra diante aí no vídeo. Agora, vamos conhecer aquele que seria o algoz deste caso. Lindenberg Alves nasceu em Patos, no sertão da Paraíba, a 307 quilômetros de João Pessoa. Filho de Maria das Dores e de José Luciano, ele tinha apenas 2 anos quando a mãe resolveu deixar o marido e a Paraíba para tentar uma nova vida em Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde já moravam alguns familiares dela. Eles ficaram em Cuiabá até o Lindenberg completar 12 anos. E quando ele tinha 12 anos, né, eles se mudaram novamente. Dessa vez, eles eram aqui para São Paulo e foram morar em Santo André. Lindenberg cresceu aí sem conhecer o seu pai. Afinal de contas, a última vez que ele viu, ele tinha apenas 2 anos. E seu pai permaneceu no interior paraibano e nunca foi atrás do filho. Em Santo André, Lindenberg faz amizade com o irmão mais novo da Eloá, o Douglas, e muita gente diz que ele só se tornou amigo do Douglas, né, para poder se aproximar da Eloá. Nessa época, o Lindenberg estava com 19 anos, trabalhava como auxiliar de produção e nos finais de semana ele trabalhava como entregador de pizza. Eloá, gente, estava com apenas 12 anos de idade e os dois aí iniciaram um namoro. Desde o início, Lindenberg havia se mostrado muito ciumento e possessivo. Eloá era uma menina muito comunicativa, simpática, tinha muitos amigos e por conta disso, Lindenberg era muito ciumento. Por isso, eles sempre brigavam muito e viviam terminando. Lindenberg sempre privava a menina de sair com outras pessoas. Ele era muito controlador e algumas vezes chegou até a ser violento com ela. Os dois namoraram entre indas e vindas por 2 anos e 7 meses. Um mês antes do crime, o Lindenberg ele tinha terminado o namoro, mas arrependido queria voltar, porém a Eloá dessa vez não quis reatar aí o namoro. No dia 13 de outubro de 2008, uma segunda-feira, Lindenberg estava com Douglas, o irmão de Eloá.
o Douglas ele relata que Lindenberg estava olhando o Orkut da Eloá e quando ele viu que tinha uns depoimentos de amigos da menina na rede social, ele ficou muito nervoso. Segundo o Douglas, logo depois os dois saíram juntos para comerem uma pastelaria e foi nesse momento que eles viram a Eloá, a sua amiga Nayara e dois adolescentes que eram o Iago e o Vitor andando juntos a caminho aí da casa da Eloá. Nesse momento, Lindenberg se oferece para levar o Douglas de moto até o seu treino de futebol em uma escola, porém no meio do caminho ele para e manda o Douglas descer da moto. Ele fala, desce aí rapidinho, desce rapidinho e simplesmente saiu e deixou o Douglas lá no meio da estrada. O Douglas ele fala que o lugar era bem afastado, né, da casa dele. O Douglas disse, esperei uns 40 minutos, fiquei nervoso e fui para casa dele. Chegando na casa, né, do Lindenberg, o Douglas disse que só a moto dele estava na casa, mas que o rapaz não estava. Douglas então decide ir para casa dele. Chegando aí no seu apartamento, ele começa a chamar por Eloá, mas ninguém responde. E a Eloá, gente, era quem deveria estar com a chave da casa. Então, como ninguém atendeu, ele decide aí descer e ficar lá no pátio do conjunto habitacional esperando alguém chegar para abrir aí a porta para ele. Olha o tamanho do rolê aí com o Douglas. Bom, eu disse que os dois, o Douglas e o Lindenberg, tinham visto os 4 adolescentes irem juntos em direção aí à casa da Eloá. Então, os 4 haviam saído do colégio e estavam indo fazer um trabalho escolar juntos lá na casa da Eloá. Era aí por volta de 1 da tarde, quando eles chegaram no apartamento e enquanto a Eloá e a Nayara preparavam o almoço, os meninos mexiam no computador. Foi nesse momento que, do nada, gente, o Lindenberg, inconformado com o fim do relacionamento, invade o apartamento armado com um revólver calibre 32. Ou seja, ele deixou o Douglas no meio do caminho para voltar, pegar o revólver e ir atrás da Eloá. Os 5, inclusive, estavam no apartamento quando Douglas, o irmão mais novo, né, da Eloá, retornou e bateu na porta, mas o Lindenberg obrigou eles a fazer silêncio e Douglas acabou não percebendo aí que eles estavam lá dentro. A tarde toda foi muito tensa. O Lindenberg dizia que não era para os meninos estarem lá, que eles estavam no lugar errado e na hora errada, ou seja, muitas ameaças. A tarde toda, os 4 adolescentes ficaram sob a mira da arma de Lindenberg e ele, transtornado, sem nem saber o que iria fazer direito, só falava que ele iria matar a Eloá e depois iria se matar. Às 7h30 da noite, o pai da Eloá chega e encontra o Douglas lá no pátio e ele diz pro pai, né, que estava pro lado de fora porque a Eloá não estava em casa. Nesse momento, os dois ligaram para ela e foi o Lindenberg quem atende o telefone. Muito nervoso, ele disse para eles não chegarem perto da porta do apartamento. Foi nesse momento que descobriram que os 4 adolescentes estavam sendo mantidos como reféns dentro do apartamento por Lindenberg. O pai de Eloá imediatamente liga para a polícia e foi aí que Lindenberg viu que não teria mais volta. A polícia havia sido chamada e agora a coisa iria ficar feia para ele. Eloá, com a esperança de acalmar Lindenberg, disse que queria voltar com ele, que eles iriam ficar juntos e que tudo ficaria bem, mas ele disse que não queria, pois ela só estava querendo voltar com ele por medo, então que dessa forma ele não queria. Nesse momento, gente, alguém passou no corredor e Lindenberg, pensando que seria alguém tentando entrar no apartamento, dá um tiro na porta. A polícia, que já estava no local, ao ouvir o tiro, pede para quem estivesse em seus apartamentos não saísse e que quem estivesse na rua não poderia aí retornar para suas casas. Eles também pegam um apartamento ao lado do apartamento da Eloá para servir aí de base para a operação e de lá eles poderiam tentar ouvir o que acontecia no apartamento. Lindenberg, a essa altura, já estava muito nervoso. Ele disse para Eloá que iria matar um de seus amigos na frente dela para ela sofrer e depois ele mataria ela. A Nayara sabia que seria ela, pois ela era a melhor amiga de Eloá e Lindenberg achava que Eloá só não voltava com ele porque a Nayara é quem fazia a cabeça dela. Nesse momento, Lindenberg manda os meninos para o quarto e dá um tapa no rosto de cada um. Após isso, ele começa a agredir Eloá com tapas, chutes e empurrões.
Os policiais começaram a conversar com ele por telefone, tentando acalmar ele, e o Lindenberg então pede para falar com a mãe da Eloá e diz para ela: Dona Ana, eu não vou soltar a Eloá. Se ela não vai ficar comigo, ela não vai ficar com mais ninguém. Ela não vai sair viva daqui. Imagina o desespero dessa mãe, gente. Em uma outra conversa com a polícia, Lindenberg disse nervoso que se eles encostassem na porta ou na janela, ele mataria as meninas e depois se mataria. Ele disse que tinha um saco de bala e não tinha preguiça de usar. Enquanto isso, dentro do apartamento, os meninos estavam passando muito mal, eles estavam brancos e choravam muito. Foi aí que a Nayara pede para que Lindenberg libertasse eles. O Lindenberg ele concorda, mas diz para Nayara que ela e Eloá não sairiam de lá vivas. Então, nesse momento, os meninos foram libertados. Naquela noite, após liberar os meninos, ele amarra a Nayara na cama do casal com uma camiseta e ele e a Eloá ficaram na sala. Ele também amarrou a Eloá. Depois de um tempo, eles trocaram de lugar, ele amarra a Nayara na sala e ele ficou no quarto com a Eloá. Ele batia bastante nela e depois pedia para beijar ela. A Eloá não queria e nisso o Lindenberg agredia mais ainda ela. Então a Nayara falava para Eloá fazer o que ele pedia, ela falava para amiga, pedia para ela, faz o que ele tá pedindo, por favor. E gente, a Nayara disse que em nenhum momento ele dormiu. Se ele cochilava, ele acordava assustado, que ele não usou nenhum tipo de droga, então ninguém sabe como ele conseguiu se manter acordado por tanto tempo. Na manhã do dia seguinte, dia 14 de outubro de 2008, o GAT, que é o Grupamento de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo, já estavam negociando com o Lindenberg. As adolescentes já eram mantidas reféns por 18 horas. Foi aí que o circo foi montado. A imprensa se juntou em peso para acompanhar de perto o sequestro de Santo André, com reportagens sobre o andamento das negociações e o perfil das jovens envolvidas na situação, além de entradas ao vivo ao longo da programação de cada emissora aí, atualizando as informações. Então, de dentro do apartamento, Lindenberg via tudo pela TV. Ele conseguia acompanhar cada passo da polícia, a chegada de cada equipe, ele sabia tudo o que acontecia do lado de fora e isso, gente, passava todo o momento em todos os canais. Em um certo momento da tarde do dia 14, Lindenberg dá um tiro pela janela do apartamento. Ele não acerta ninguém, mas também ninguém entendeu por que ele tinha feito aquilo. Talvez a intenção era chamar mais aí a atenção da mídia e demonstrar que ele estava disposto a tudo. Mas posteriormente a Nayara, contou que ele viu um rapaz seguindo a Eloá no Orkut e ficou bravo e por isso que ele deu o tiro. Bom, a tática da polícia era vencer o Lindenberg pelo cansaço. Então, às 4 da tarde, eles decidem cortar a luz do apartamento. Às 5h25, Lindenberg fala para a polícia ligar a luz, senão ele iria começar a bater nas meninas e elas iriam sofrer muito. A polícia não religa a luz e ele agride as meninas com tapas. A polícia então oferece um acordo para o Lindenberg. Eles religariam a luz se ele soltasse a Nayara. Lindenberg concorda, então às 10 da noite do dia 14 a luz é religada e às 10h50 a Nayara é libertada. Após ser libertada, a Nayara disse que Lindenberg a libertou por ter se comovido com a sua história com o seu pai. Durante o tempo que eles ficaram juntos no apartamento, a Nayara contou pro Lindenberg que não via o seu pai já fazia 1 ano. O Lindenberg então ligou pro pai da Nayara e disse que daria uma segunda chance para ele, por isso aí que ele iria estar libertando ela. Como o Lindenberg também não viu o pai desde os seus 2 anos de idade, ele se comoveu com a história da Nayara e a libertou. Segundo a Nayara, foi por isso que ela foi libertada e não pela troca aí de religarem a luz. Bom, eu não acredito que ele queria ser bonzinho, não. Pra mim, ele queria sim a luz de volta, E queria fazer um teatrão de bom moço pra ganhar tempo, não demonstrando ser tão vilão assim pra imprensa, O que fazia a polícia ter ainda mais cautela, pois tudo era televisionado, inclusive o que a Nayara falava. A liberação da Nayara foi transmitida pela TV. O rosto aterrorizado da jovem foi estampado em todos os noticiários daquele dia, numa espetacularização da tragédia que até hoje causa polêmica.
Eloá permaneceu presa com seu agressor. Em alguns momentos, ela aparecia na janela, pedia calma e tentava mostrar que estava bem. No entanto, seu algoz não cedia. O dia 15 chegou, eles já estavam sem comida e com fome. Nesse momento, eles utilizaram uma corda feita com lençóis para descer até a polícia, que amarrou comida para eles. A Eloá quem desceu e subiu a marmita, e em todo momento ela pedia calma para as pessoas. Na manhã do dia 15 de outubro, a pedido da polícia e por questões de segurança, a imprensa teve que se afastar. Os policiais, evitando passar informações para não atrapalhar as negociações, e os parentes de Eloá e de Lindenberg também foram orientados aí a não dar entrevistas. Tudo aí para não prejudicar o trabalho, né, dos policiais. O cerco montado pela polícia, no entanto, não impediu que os jornalistas tivessem acesso ao Lindenberg. Numa conversa, gente, por telefone com uma repórter do Jornal Nacional naquela noite, o sequestrador disse que libertaria a ex-namorada, mas não informou quando isso iria acontecer. Após 55 horas, a polícia e o criminoso ainda não haviam chegado a um acordo. O rapaz permanecia irredutível mesmo diante dos apelos de sua mãe. Ele conversou também com o repórter da Sônia Abrão e nesse momento ele passa, gente, o telefone para Eloá. O repórter pergunta se ela está bem, ela diz que sim, mas diz que está com fome, diz que queria saber como a sua família estava e diz com uma voz assim de choro que ela gostaria de dizer para a mãe dela que ela amava muito e que também ela amava muito seu pai. Olha que absurdo, gente. A polícia toda trabalhando, né, pra tentar salvar aquela menina, e os programas de TV ligando pra casa da menina, conversando com o cara, transmitindo a conversa, dando palco pro cara, e o cara, gente, tava assim, na mídia, sei lá, parecendo história de Romeu e Julieta, sabe? Imagina pros pais de Eloá que tiveram que ouvir as palavras dela, né, na reportagem. Eles que estavam aí torcendo pra que tudo terminasse bem pra Eloá e depois esta seria aí a última vez que eles ouviriam a voz da filha dizendo aí que os amava, né? Então isso é muito triste. Eles, quando viram ao vivo, com certeza deve ter dado um sentimento de desespero, mas, né, sabendo que ela estava viva, sabendo que ela estava bem, teoricamente, que ela poderia ser salva. Mas imagina depois. Aquela foi a última vez que eles ouviram ela dizer que amava ele, sabe? Muito triste isso, realmente. A Sônia Abrão falar com o sequestrador complicou demais as negociações com a polícia, pois deu o palco que o Lindenberg queria, né, gente? Com tanta mídia transmitindo ao vivo cada passo, como que a polícia podia agir, gente? Não tinha como. E como eu disse, a mídia estava romantizando toda aquela situação. Teve um advogado, inclusive, que disse em um desses programas que tudo aquilo acabaria em pizza e que o casal apaixonado acabaria se casando. Assim, que coisa mais absurda de se dizer, é ridículo demais. E ele é famoso, tá, gente? Se eu achar uma imagem dele, eu boto aqui pra vocês. E, sério, eu achei um absurdo, assim, era muito ridículo a forma como tudo estava sendo levado pela imprensa. Eu acompanhei muito esse caso, gente, e dava pra ver que a polícia estava rendida nas mãos da imprensa. Qualquer coisa que eles fizessem, o Brasil ia cair matando em cima deles. Mas seguindo aí, gente, a Nayara deixou, né, o local lá do sequestro e foi para casa da sua avó passar a noite, tentando aí se recuperar de tudo que ela viveu e muito nervosa pelo que poderia aí acontecer com sua melhor amiga. Foi aí que no dia seguinte, dia 16, né, o Lindenberg faz aí um acordo com a polícia. E esse acordo, gente, além de duvidoso, é absurdo, mas foi feito esse acordo com a polícia, enfim. E o que seria aí esse acordo que ele fez com a polícia, gente? O Lindenberg, ele pede para que o Douglas, que é o irmão mais novo de Eloá, e a Nayara fossem até o apartamento. Sério, ele queria mais vítimas, né, para ele. O acordo seria mais ou menos assim. O Douglas, ele subiria até o primeiro andar, né, do prédio, e a Nayara teria que ir até o segundo andar, que é o andar do apartamento da Eloá. Nisso, o Lindenberg, ele daria a mão para a Nayara e na outra mão ele iria segurar a Eloá. E dessa forma ele iria ficar no meio das duas. Então, dessa forma, no meio das duas, ele sairia do apartamento, desceria, encontraria com o Douglas lá no primeiro andar, que também teria que dar a mão para eles, e os quatro seguiriam juntos aí até a rua principal.
O Lindenberg pensou nesse plano aí porque ele pensou que dessa forma ele estaria protegido da mira dos policiais, e para os policiais estava ok, né? Ele vai sair de lá, depois a gente prende ele, o importante é tirar a Eloá de lá. O importante era tirar a Eloá de lá, mas levando mais 2 vítimas lá para a cena, né? Mas tudo bem, foi acordado. A polícia, né, como eu disse, concorda, vai até a casa da avó da Nayara e simplesmente convoca a menina a retornar ao local. Nayara diz que ela não teve opção de escolha, que eles simplesmente mandaram ela ir e nem pediram a permissão da avó dela. Ela disse também que em nenhum momento foi orientada de como ela deveria se comportar, se ela poderia chegar mais próxima ou não da porta. Eles só falaram, você vai subir, pegar na mão dele e ele vai se render, só. E, gente, eu quase caí para trás na época, quando eu vi essa menina voltando. Por mais amor que ela poderia ter pela amiga, voltar lá, gente, foi muita coragem. O Douglas e a Nayara, então, eles sobem as escadas, tem imagens disso. A Nayara estava falando no celular com o Lindenberg. O Douglas, ele fica no primeiro andar e a Nayara segue então para o segundo. Quando ela chegou no corredor, o Lindenberg falava que não estava conseguindo ver ela. Dizia para a Nayara chegar ainda mais perto. E a Nayara, gente, foi chegando mais perto. O combinado era ela chegar próximo e o Lindenberg sair. Só que o Lindenberg ficava assim, eu não estou te vendo, vem mais perto, vem mais perto. E ela foi indo, como ela mesma disse, ela não teve orientação nenhuma, ela só estava fazendo o que o Lindenberg estava mandando. E quando ela chega na porta, ela vê, né, que o Lindenberg tá com uma arma na cabeça da Eloá e... Gente, a Eloá que estende a mão para Nayara. E isso não era o combinado. O combinado era o Lindenberg dar a mão para Nayara. Mas neste momento ele manda a Nayara segurar a mão da Eloá, que estava, né, estendida em direção à amiga. E a Nayara, gente, pega na mão da amiga e volta pro apartamento, não sendo impedida por absolutamente ninguém, inclusive por um policial que estava na porta do apartamento ao lado. As imagens da Nayara entrando no apartamento, onde Eloá permanecia sob a mira do revólver do ex-namorado, foram mostradas ao vivo em vários programas de TV. A princípio, todo mundo pensou que era alguém da equipe da polícia, alguém disfarçado, sei lá. Mas não, gente, era a própria Nayara que voltou pro cativeiro. Eu, sinceramente, nem sei o que dizer sobre isso. Bom, a noite passa, chega o dia 17 de outubro, sexta-feira. O negociador da polícia continua falando com Lindenberg, cobrando ele de libertar as meninas. Lindenberg, então, pede para as meninas para que elas se agasalhassem, pois ele iria libertá-las, mas dizia que somente elas sairiam. As meninas se vestiram e ficaram esperando e nada do Lindenberg soltar elas. Nayara, nesse momento, disse que ela deitou num colchão e se cobriu. Ela teve esse instinto de deitar e se cobrir, que ela estava cansada de esperar, né, para seria libertar elas ou não. O Lindenberg, sentindo, gente, que algo iria acontecer, ele tira as cadeiras da mesa e encosta a mesa na porta. Então, todos ali dentro do apartamento estavam muito apreensivos, sentindo que algo ia acontecer, e o Lindenberg toma essa atitude aí, né? A pressão popular, a cobertura sensacionalista da imprensa e a decisão absurda de mandar Nayara de volta ao apartamento foram um estopim para mais uma ação desastrosa. Os policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais e da Tropa de Choque da Polícia Militar disseram ter ouvido um disparo dentro do apartamento. Sem pestanejar, eles explodiram a porta e demoraram cerca de 15 segundos para conseguir entrar e render Lindenberg. E esses 15 segundos bastaram para Lindenberg usar as 3 últimas balas que ele tinha no seu revólver. Ele dá um tiro em Nayara, que nesse momento leva a mão no rosto, então o tiro perfura a sua mão e atinge o rosto da menina. Ou seja, gente, ele mirou na cabeça dela, né? As outras 2 balas ele usou na Eloá. Naquela confusão de fumaça, Nayara, gente, consegue sair sozinha do apartamento. Em torno de 2 minutos depois, Lindenberg sai arrastado pelos policiais.
Ele resistia muito à prisão. Eram vários homens tentando conter ele. Inclusive, no momento em que a polícia invadiu e houve os tiros, um policial acertou o Lindenberg com uma bala de borracha e mesmo assim ele estava muito forte, resistindo à prisão. No momento em que Lindenberg está sendo arrastado para fora, tem muitos policiais no caminho. E aí, gente, que é possível ver um médico tentando passar por todos eles, tentando chegar ao apartamento e ver como a Eloá estava. Mais um policial já estava vindo de encontro ao médico com a Eloá no colo. Nayara diz posteriormente que quando saiu do apartamento, viu Eloá desacordada no sofá, mas ela não viu sangue na amiga. Eloá foi levada até o centro hospitalar de Santo André. Ela havia tomado um tiro na virilha e um na cabeça. E todo o seu resgate foi registrado pelas câmeras de todos os canais do Brasil, que não davam um minuto de trégua em sua busca incessante por audiência. E Lindenberg finalmente foi preso após 5 dias de sequestro. Foram 5 dias de sofrimento para Eloá. No dia 18 de outubro, às 23 horas e 30 minutos, foi decretada a morte cerebral de Eloá. A jovem, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Os seus órgãos foram doados e sua mãe se tornou uma defensora da doação de órgãos no país. Essa decisão da família de doar os órgãos de Eloá após a confirmação aí da sua morte cerebral, fez com que o assunto fosse muito divulgado. Foram feitas diversas reportagens sobre transplantes no Brasil e a partir desse momento houve um aumento na conscientização da necessidade de fazer a doação dos órgãos em caso de morte cerebral, o que pode salvar muitas vidas. Após tudo isso, ocorreu o velório de Eloá, que atraiu cerca de 36 mil pessoas de diferentes lugares do país. E o enterro da jovem, é claro, também foi em destaque em todos os jornais. Bom, lembra que eu falei que a gente ia falar mais pra frente um pouco do pai da Eloá? Então, o pai da Eloá, gente, não foi ao seu enterro. Lembra que eu contei que ele era foragido e que usava um nome diferente aqui em São Paulo? Pois então, ele foi reconhecido, né, pela Polícia Civil de Alagoas quando viram ele na TV falando sobre o caso. E ele, temendo aí ser preso, decide não ir ao enterro da sua filha Eloá. Ele ficou foragido aí durante meses, dizendo que só se entregaria se ficasse detido no estado de São Paulo. Ele foi finalmente preso na periferia de Maceió em 28 de dezembro de 2009, aonde estava escondido na casa de parentes. Ele foi julgado e condenado a 33 anos e 6 meses de prisão por tirar a vida do ex-delegado Ricardo Lessa e do seu motorista Antenor Carlota da Silva, crimes ocorridos aí em 1991. Até então ele só foi julgado e condenado por esses dois homicídios, né? Referente aos outros casos que eu citei para vocês, não achei se ele foi julgado ou não, mas a princípio ele recebeu a pena aí por esses 2 homicídios. Bom, após todo o ocorrido, uma questão continuava em aberto. Afinal, Lindenberg tinha ou não atirado antes da invasão da polícia no apartamento onde Eloá e Nayara eram mantidas reféns? Segundo o comandante da operação, Eduardo Félix de Oliveira, o local foi invadido somente após terem ouvido um disparo no interior do apartamento. Mas, segundo o perito particular Ricardo Molina, que avaliou uma gravação que começava 1 minuto e 10 segundos antes da explosão da porta do apartamento, ele identificou tiros apenas após essa explosão que antecedeu a invasão policial e não antes, como afirmava aí a polícia. Nayara também, tanto em seu depoimento quanto depois em entrevistas, garante que Lindenberg não atirou antes da polícia invadir. Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, também avaliou a ação da polícia e apontou possíveis falhas da operação. Segundo ele, os 15 segundos entre a explosão da porta e a entrada efetiva da polícia no apartamento foram cruciais, pois permitiu aí que o sequestrador disparasse contra as adolescentes. Gente, me desculpa, mas, para mim, o que mais contribuiu para o fim que se sucedeu foi a forma como tudo foi abordado pela imprensa, que não teve nenhum respeito pelo que a polícia pediu, que foi o afastamento do local. Eles simplesmente ficaram o tempo todo em apartamentos próximos, registrando tudo, endeusando Lindenberg, que ficava se vendo na TV e se achando o dia todo. E sabemos muito bem que o procedimento para resolver isso é sempre primeiro salvaguardar a vida da vítima e também, preservar a vida do criminoso.
Mas talvez não seria possível agir aí sem conseguir manter a integridade do Sr. Lindenberg. E aí, o que iria acontecer? A polícia que ganha mal para salvar nossas vidas já é tão criticada por todo mundo. Imagina se eles fizessem algo contra o princesinho que a mídia pintou, que só estava fazendo tudo aquilo porque ele estava apaixonado. Eu não estou dizendo que a polícia não tenha sua parcela de responsabilidade, obviamente, mas a forma como tudo foi conduzido, gente, tem um porquê, né? A demora deles agirem, teve uma negociação. Então, assim, eles estavam atados. E a polícia, gente, estava refém da mídia. Porque tudo que eles pensavam que eles pudessem fazer, a mídia ia ver, ia transmitir. E quem ia sair errado? Você acha que a polícia ia sair como herói se eles fizessem algo? Então, é realmente muito complicado, sabe? Eu não consigo olhar somente com um olhar julgador para a ação da polícia nesse caso. Eu realmente não consigo, porque eu acho que eles fizeram o que deu, até onde deu, diante de tudo que estava acontecendo. Bom, mas vamos falar agora do julgamento do Lindenberg. Em 13 de fevereiro de 2012, teve início o julgamento de Lindenberg Alves Fernandes, que foi ao júri popular 3 anos e 4 meses após tirar a vida da adolescente Eloá Cristina Pimentel. Um dos momentos mais aguardados era o interrogatório de Lindenberg, que falaria pela primeira vez desde que havia sido preso em outubro de 2008. A estratégia da defesa era classificar o crime como passional, levando em consideração que o réu era primário, sem antecedentes e trabalhador. Já a acusação defendia a tese de que Lindenberg era um homem frio, calculista e que premeditou tudo aquilo. Então, às 7h47 da noite do dia 16 de fevereiro, a juíza Milena Dias anuncia a sentença de Lindenberg a 98 anos e 10 meses de prisão. Na sentença, a juíza Milena Dias afirmou que, abre aspas, o réu agiu com frieza, premeditadamente em razão de orgulho e egoísmo, disse ela. Lindenberg acumulou várias acusações por causa do sequestro, com cárcere privado mais longo da história de São Paulo, em que Eloá, gente, ficou mantida como refém por mais de 100 horas. O réu negou ter planejado a morte de Eloá. Lindenberg negou ainda ter mantido os amigos da vítima de reféns. Ele disse: "Eu queria aproveitar e pedir desculpas publicamente a Dona Tina por tudo que aconteceu." O ser humano ainda teve coragem de pedir desculpas para a mãe da Eloá durante o julgamento, gente. Embora a sua sentença inicial tenha sido de 98 anos e 10 meses de reclusão, em 2013 o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu sua pena para 39 anos e 3 meses em regime fechado, o que pode ser radicalmente reduzido, já que a Lei de Execução Penal permite que a defesa solicite à Justiça a progressão para o regime semiaberto após aí o cumprimento de parte da condenação por crime hediondo. Então, gente, a condenação dele reduziu muito e ele ia ficar ainda menos tempo na prisão, o que é um absurdo, né? Bom, desde fevereiro de 2012, Lindenberg cumpre pena aonde, gente? Em Tremembé, a penitenciária conhecida aí por receber presos envolvidos em casos de grande repercussão. Inclusive, tem essa foto que eu mostrei quando eu fiz o caso do Richthofen aqui pro canal. Na foto, gente, está simplesmente Lindenberg Alves, Alexandre Nardoni, do caso Isabela Nardoni, Misael Bispo de Souza, do caso da Mércia Nakashima, que inclusive, gente, o corpo da Mércia foi encontrado em uma represa pertinho da minha cidade. Na foto está também Gil Rugai, que tirou a vida do pai e da madrasta, e o Christian Cravinhos, que foi um dos algozes do caso do Richthofen, que já tem 3 vídeos aqui no canal sobre este caso. Inclusive, o último eu falo sobre a gravidez da Suzane, que está, gente, grávida de um médico que trabalhava aonde? No hospital aqui da minha cidade, mas que após aí descobrirem que ele estava com a Suzane, foi demitido do hospital. Vou deixar esses vídeos aqui no final desse vídeo aqui para vocês assistirem depois. Olha aí a elite dos crimes em uma foto só. Bom, Lindenberg, ao longo dos anos, preso em Tremembé, participou de salas de leituras, fez cursos de qualificação oferecidos internamente e trabalhou em oficinas na unidade prisional. Ou seja, tá tendo sua vidinha, né, gente? Vivendo. Direito que a Eloá não teve.
Considerado um preso com bom comportamento e sem infrações graves, Lindenberg conseguiu, no fim de 2022, a sua progressão para o regime semiaberto. Neste regime, o preso tem o direito, a saídas temporárias e pode trabalhar fora da prisão, retornando após o expediente, desde que com autorização da Justiça. A progressão de Lindenberg ao semiaberto, no entanto, é questionada pelo Ministério Público. O órgão recorreu da decisão da Justiça em 13 de dezembro de 2022 e aguarda decisão do Judiciário. Márcia Renata, advogada de Lindenberg, afirma que a permanência do detento no regime semiaberto é justa e que deve se levar em consideração que ele cumpriu todos os requisitos previstos em lei. Mas o Ministério Público, graças a Deus, está dando uma segurada aí, impedindo ele de ir, para o semiaberto, mas vamos ver como é que vão ficar as coisas daqui para frente. Ele já tem aí, então, esse direito adquirido, basta só o Ministério Público realmente liberar. Mas aí, o que vocês acharam? Gente, no Brasil não tem prisão perpétua. Já o Lindenberg está na rua livre, leve e solto. Enfim, eles podem até conseguir retardar um pouco isso, mas uma hora ele vai estar livre. Bom, falando um pouco agora da Nayara, ela se recuperou bem do ferimento da sua mão, e na sua face. E em 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o governo do estado a pagar R$150 mil de indenização a Nayara por danos morais, materiais e estéticos. A decisão para que o estado pague a Nayara foi assinada pelo desembargador Evaristo dos Santos e publicada em 19 de setembro de 2018. Segundo o desembargador, Nayara só foi ferida por conta, abre aspas, da conduta equivocada dos policiais militares que a levaram de volta ao local do crime, fazendo-a ingressar novamente no cativeiro, fecha aspas. Bom, este é um caso antigo, já se passaram 15 anos, mas eu me lembro como se fosse ontem, gente. E vocês, conheciam esse caso? Tem mais coisas que vocês sabem que eu não contei aqui? Se tiver, vamos conversar aqui nos comentários. E é isso. Esse foi o caso. Um beijo.